Olá, meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Você está na série Pensa num Livro Bom, uma série onde eu indico aqui livros, literatura que podem ser úteis para a sua edificação e para o seu crescimento. Hoje eu quero falar de um livro que eu leio quase todo ano. Eu sempre estou relendo esse livro, principalmente no começo do ano. Eu sempre releio esse livro porque ele traz para mim algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar com você nessa série. E também é um dos meus autores preferidos. É o livro do Eugene Peterson, Memórias de um Pastor. Esse livro vai contar a jornada do Eugene Peterson. Se você não sabe, nessa série, nesses vídeos, eu divido em 3 partes o vídeo. A primeira parte eu falo sobre o autor, a segunda eu falo um pouco sobre o conteúdo do livro e a terceira, por que eu recomendo esse livro. Pois bem, Eugene Peterson é conhecido como ser uma pessoa que é um pastor dos pastores. É alguém que pastoreia assim milhares de pastores ao redor do mundo por meio dos seus escritos, por meio do seu exemplo. Ele é tido, portanto, um pastor de pastores. Eugene Peterson é uma referência na teologia contemporânea, professor emérito da teologia espiritual do Regent College, em Vancouver, no Canadá. Ele escreveu não sei quantos livros, eu já li boa parte deles, né? Livros extraordinários, né? Como, por exemplo, Maravilhosa Bíblia, Maldição do Cristo Genérico, O Pastor que Deus Usa, O Pastor Contemplativo, O Pastor Desnecessário. Esse livro é extraordinário, O Pastor Desnecessário, Um Pastor Segundo o Coração de Deus, Viva a Ressurreição, entre outros livros muito bons. Eugene Peterson, além de ser um pastor de igreja, ele também é um teólogo, professor de seminário e um extraordinário biblista. Se você já ouviu falar da Bíblia A Mensagem, quem traduziu, né, esse texto foi o Eugene Peterson, né, trazendo uma linguagem mais contemporânea. Eugene Peterson, portanto, ele é um biblista, ele é um teólogo e ele é um pastor. E falando muito ao coração das pessoas, uma das suas tarefas é fazer com que o texto bíblico se torne cada vez mais claro, cada vez mais palatável às pessoas, principalmente às pessoas comuns. E aqui nesse livro ele vai relatar Memórias de um Pastor, o próprio nome já diz, ele vai relatar um pouco sobre as suas memórias, sobre o seu desenvolvimento pastoral, sobre as suas crises iniciais, sobre as suas dúvidas, sobre suas tomadas de decisão. Ele vai falar um pouco a maneira como o ministério dele foi desenvolvendo, a maneira como ele foi percebendo o crescimento da igreja e ele sempre querendo ter uma igreja que ele diz que ele quer guardar, que ele queria uma igreja que ele guardasse o nome de todas as pessoas. Então ele fala, olha, para mim a igreja tem que ter em torno de 300 pessoas porque é a capacidade que eu tenho para guardar o nome delas. Né? E à medida que a igreja ia crescendo, ele ia dividindo para plantar outras igrejas, e aí ele vai falando, né, sobre os momentos iniciais, muito interessante, ali os momentos iniciais tanto do seu ministério quanto do seu casamento, sobre a maneira como ele foi estudando, ele foi desenvolvendo a igreja. Então, e a gente vai percebendo que o Eugene Peterson, um homem extraordinário, conhecido no mundo inteiro, passa por coisas que todos nós passamos, né? Dificuldades, às vezes financeiras, dificuldades familiares, dificuldades com relação à igreja, dificuldades com liderança. E todos esses elementos, na realidade, fazem parte da vida de um pastor, da vida de alguém que trabalha com o ministério, trabalha com gente e trabalha com pessoas.
Uma parte muito interessante que ele vai colocar aqui no livro é com relação à lida com as pessoas, com a problemática da vida das pessoas. E ele vai dizer que um dos problemas difíceis e ruins, né, de alguém que pastoreia é dar respostas simples para problemas complexos. E ele vai ter uma frase que eu gostei muito, que eu quero destacar aqui para você, é que ele vai dizer assim: para todo problema existe uma resposta clara, simples e errada. Eu gostei muito dessa frase, né? Ele tira de um outro autor, né? Mas eu gostei muito dessa frase, que ele vai dizer assim, que para todo problema complexo existe uma resposta clara, simples e errada. E é verdade, né? Às vezes as pessoas, no afã, né, de querer dar uma resposta simples para problemas complexos. E os problemas, eles nunca são simples. É por isso que a pessoa vem muitas vezes se aconselhar com os pastores, com os conselheiros, exatamente porque não é um problema simples. Se fosse a solução fosse apenas uma resposta simples ou simplória, seria muito fácil. Então ele vai colocando essas questões da lida com os membros, tratando inclusive aqui de alguns problemas complexos que ele trabalhou aqui no Ministério Pastoral. Então é um livro assim muito bom, creio que todo mundo vai se identificar, mesmo que você não seja um pastor, mesmo que você não lide com relação à igreja, mas todos os dilemas, as dificuldades, os princípios e valores contidos nesse livro, vai também falar vai falar com você, né, se você trabalha com gente, se você trabalha numa empresa, por exemplo, se você trabalha numa organização social, se você trabalha num departamento público, eu creio que esse livro vai falar muito com você. Por isso, eu quero colocar aqui as razões pela qual eu indico esse livro. A primeira é que esse livro trata sobre o ministério com propósito, né? Um ministério não motivado com relação ao ganho, motivado com relação à visibilidade, à aparência, mas com relação ao propósito. O Eugene Peterson, ele fez uma escolha muito importante, que é ser um teólogo e um biblista, né? E ao mesmo tempo um pastor, e ele vai mostrando como ele conciliou essas duas tarefas, né? Essas duas realidades, né? Para ser convergente. Nós vimos aqui um vídeo onde eu falei sobre um outro livro que fala sobre essa realidade da convergência do pastor como teólogo e do pastor como alguém que executa o ministério pastoral, e essas duas convergentes. Aqui nesse livro ele também retrata isso. Uma segunda razão é que é de alguém que ama gente, né? O Eugene Peterson, ele não fica enclausurado, ou ele fica focado apenas no seu gueto, na sua comunidade. Ele é alguém que está com os olhos para fora, vendo e sentindo a realidade de pastores, e ele, por isso que ele é tido como pastor de pastores, porque ele cuida não só dos seus, mas cuida também dos outros que cuidam de outros, né? Ele é alguém admirável. E a terceira razão é porque há uma consistência bíblica e teológica sempre na fala do Eugene Peterson. Além dele expor de forma muito clara, muito transparente, né, muito simples de compreensão, não é um livro teológico denso, mas ele é muito gostoso de ler. Também ele tem profundidade e tem fidelidade na sua interpretação bíblica. Por isso, essas são as razões pela qual eu recomendo esse livro, Memórias de um Pastor, um livro que sempre está na cabeceira da minha cama, né? É um livro que eu releio constantemente, porque é de fato
um daqueles livros que a gente sempre precisa revisitar de vez em quando, para que a gente possa ponderar o nosso coração diante do Senhor. Por isso, se você gostou desse vídeo, quero convidar você a dar um like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você ser notificado toda vez que o YouTube colocar um vídeo novo do nosso canal. E seguir as outras séries, como Gente Como a Gente, onde eu trato sobre personagens bíblicos, e sobre Salmos, onde eu estou comentando todos os 150 Salmos, sai um vídeo por semana. Tá bom? Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.